Olá, meus alunos, estamos aqui hoje para mais um vídeo. No outro vídeo, no anterior, a gente viu um pouco da teoria sobre razão de semelhança. Esse vídeo eu vou dedicar para uma aula mais prática, para a gente ver apenas exercícios, resoluções de problemas envolvendo esse tópico. Vou começar com o primeiro aqui, o exercício número 1. Eu digo o seguinte para vocês. Dois quadrados possuem, respectivamente, lados medindo 12 centímetros e 24 centímetros. E pergunto a vocês, qual é a razão entre os lados dos quadrados? Então, para nossa resolução, a gente quer saber o K, né? O K é a nossa razão de semelhança. A gente viu na última aula que ela é calculada dividindo o lado do maior pelo lado do menor. Ainda mais nessa figura aqui, que é totalmente simétrica, né? O quadrado ele tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Então, basta a gente dividir o lado do maior pelo lado do menor. E foi exatamente isso que eu fiz. 24 dividido por 12, eu igualei ao K, que é a nossa razão de semelhança. Dividindo 24 por 12, a gente acha como resposta 2. Coloquei a seta aí indicando isso. Então, esse exercício foi para a gente fixar bem o que é o K, o que é a razão de semelhança e como a gente calcula ela. Passando para o próximo aí. O exercício número 2, agora eu vou usar algumas figuras mais específicas. Eu começo falando assim. Dois retângulos são semelhantes. A gente viu que a razão, né, é sempre dada com figuras semelhantes. Então eu já comecei afirmando que os dois retângulos são semelhantes. O primeiro deles mede 10 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento. Então, apesar de eu não ter dado o desenho dele para vocês, eu forneci uma maneira da gente saber como é o retângulo. Ele tem 10 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento. O segundo retângulo mede 20 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento. Então, a mesma coisa, eu não fiz o desenho, mas eu dei informações suficientes para a gente saber como é o nosso retângulo. Por final, eu pergunto, qual é a razão de semelhança entre os lados dos retângulos? Então, primeira coisa que eu fiz, eu dividi as duas larguras e os dois comprimentos. Lembrando que a maior largura pela menor largura, o maior comprimento pelo menor comprimento. Não pode misturar as medidas, não. Você não pode dividir largura por comprimento ou comprimento por largura. Cada lado tem seu papel importante nessa razão. Chegamos aqui, então. 20 dividido por 10 é a razão das larguras. 16 dividido por 8 é a razão do comprimento desses retângulos. Igual ao K, que é o que a gente quer saber, né? A razão de semelhança. Essa razão é calculada dividindo as duas larguras e os dois comprimentos. Aqui eu peguei essa equaçãozinha aqui. 16 sobre 8 é igual a K. Passei o 8 multiplicando K, ficou 8 vezes K igual a 16. Passei o 8 dividindo, 16 dividido por 8 igual a 2. Por isso que a gente conseguiu chegar mais uma vez nessa resposta. Então, o exercício número 1 e o exercício número 2 foram exercícios estritamente numéricos. O exercício número 3 já é um exercício com figura. Então, a gente vai ter que analisar a figura e ver o caso de semelhança que acontece nessa figura. Eu pedi para vocês direto calcular o valor de x. Nessa figura, a gente vai ter dois triângulos. O triângulo ABC e o triângulo EDC. Eles são semelhantes, isso aí a gente já sabe. Então,
o que a gente vai fazer é colocar os lados que têm o mesmo papel. Se a gente observar, o x aqui e o 100. A mesma coisa para o 400 e o 160. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o maior, que é o 400, dividir por 160. Depois pegar o maior, que é o x, e dividir por 100, criando aqui a nossa equação, já que a razão entre os lados que têm o mesmo papel é exatamente o k, que é uma constante. Então, a gente está liberado para fazer isso aí. Resolvendo essa equação de uma forma muito simples, eu multipliquei cruzado. 160 vezes x igual 400 vezes 100. Depois eu passei o 160 dividindo, achando o nosso resultado final, 250 metros. Sempre lembrar, né, da unidade de medida, é a mesma unidade de medida que foi dada no exercício. O número 4, a gente tem um probleminha mais prático aí. Um problema que depende de enunciado. Vamos ler porque a partir da interpretação desse enunciado a gente consegue achar a resposta. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e em seguida mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 30 metros e a de Luiz 1,8 metros de altura. Media 2 metros. Então, já foram dados 3 números aqui para a gente. O valor da sombra do prédio, o valor da sombra de Luiz e a altura do Luiz também. Ele fala Luiz que tem 1,8 metros de altura. Então aqui a gente tem 3 medidas. E eu pergunto qual a altura do prédio. Fiz um desenho esquemático aqui então para a gente conseguir trabalhar. Se a gente perceber, esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui, porque os raios de sol incidem paralelamente na superfície da Terra. Então a gente pode alegar que esses dois triângulos são exatamente semelhantes. Vamos pegar o 30 e dividir por 2, são os dois lados horizontais, e dividir também os lados verticais, h dividido por 1,8. Depois é só a gente resolver a nossa equação. Igualdade entre frações, a gente sempre pode multiplicar cruzado. h vezes 2, 30 vezes 1,8. E depois eu passei o 2 dividindo, achando então que a altura do prédio são 27 metros. De novo, colocamos as respostas em metros, porque no exercício está em metros também. Então a gente viu 4 maneiras diferentes de resolver exercícios de razão de semelhança. Tem uma lista de exercícios para vocês no Google Sala de Aula. Tentem fazer a lista, é bem parecida com esses exercícios aí. No mais, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Um abraço a todos.